Vamos continuar aqui com a nossa revisão de gases resolvendo exercícios. A gente vai resolver agora o exercício 3 da prova de Química do ITA de 2017. O enunciado da questão falou o seguinte: um frasco fechado contém dois gases cujo comportamento é considerado ideal: hidrogênio molecular e monóxido de nitrogênio. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio é igual a 3/5 da pressão parcial do hidrogênio molecular e que a massa total da mistura é de 20 gramas, assinale a alternativa que fornece a porcentagem em massa do hidrogênio molecular na mistura gasosa. Ou seja, resumindo aqui o nosso enunciado, a gente tem o seguinte: a gente tem uma mistura de NO e H2 e a pressão parcial do NO é 3/5 da pressão parcial do H2. Além disso, a gente tem que a massa total da mistura é de 20 gramas, ou seja, a massa do NO mais a massa do H2 é 20 gramas. E o exercício pede o quê? Pede a porcentagem em massa do H2. A gente já tem a massa total, ou seja, se a gente descobrir a massa do H2, a gente consegue achar essa porcentagem. Essa nossa primeira expressão daqui, ela fornece algo muito importante para a gente. Se a gente pegar essa pressão do H2 e passar dividindo, a gente vai ter aqui a pressão do NO dividido pela pressão do H2. Isso daqui vai ser igual a 3/5. Lá da nossa revisão teórica, a gente viu que na mistura de gases, a razão das pressões parciais de dois gases na mistura é exatamente igual à razão dos números de mols na mistura. Ou seja, o número de mols de NO dividido pelo número de mols de H2, essa divisão aqui é igual a 3/5. Disso daqui a gente consegue tirar que o número de mols de NO é igual a 0,6 do número de mols de H2. Beleza? Já usamos essa nossa primeira expressão. Vamos usar a segunda. Para a gente conseguir usar essa nossa segunda expressão, a gente vai precisar pensar em algo à parte, porque aqui a gente tem massa e aqui a gente tem uma relação entre números de mol. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que converter essa expressão aqui para números de mol. Mas você lembra que a gente tem a seguinte expressão: número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Ou seja, daqui a gente tem que a massa é igual a número de mols vezes a massa molar. Então, essa massa de NO pode ser expressa dessa forma, a massa de H2 também pode ser expressa dessa forma. Então a gente vai ter aqui o seguinte: massa de NO é número de mols de NO vezes a massa molar do NO, mais número de mols do H2 vezes a massa molar do H2. Isso aqui tudo vai ser igual a 20. Peraí, mas a gente sabe qual é a massa molar do NO e qual é a massa molar do H2. A massa molar do nitrogênio é 14 e a massa molar do oxigênio é 16. 14 com 16 vai dar pra gente 30, ou seja, N, o número de mols do NO, vezes 30, mais o número de mols do H2 vezes a massa molar do H2 vai ser 2, porque a massa molar do H é 1, então do H2 vai ser 2, e a gente vai chegar nessa expressão. Mas a gente tem uma expressão aqui do número de mols do NO em relação ao número de mols do H2. Ou seja, esse número de mols do NO pode ser expresso em função do número de mols de H2, que isso daqui vai ser igual a 0,6 NH2 vezes
30 mais o número de mols de H2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 20. Na hora que a gente multiplicar aqui 0,6 por 30, a gente vai ter 18, ou seja, 18 NH2 mais 2 NH2 vai ser igual a 20. 18 mais 12 vai me dar 20, 20 NH2 é igual a 20, ou seja, o número de mols de H2 vai ser igual a 1. Peraí, se a gente tem 1 mol de H2 e a massa molar da H2 é 2 gramas por mol, a gente já tem direto que a massa do H2 nessa nossa mistura vai ser igual a 2 gramas. Se a gente quiser saber a porcentagem em massa, é só a gente fazer a massa de H2 pela massa total, tudo isso vezes 100. Aí a gente vai ter a porcentagem em massa do H2 na mistura. Isso aqui vai ser igual a 2 dividido pela massa total, que é 20. Isso aqui vezes 100. E assim a gente vai ter que a nossa porcentagem em massa vai ser igual a 10. Olhando as alternativas, a gente tem uma alternativa que é igual a 10%, que é a alternativa D. Então, resolvida na questão 3 da prova do ITA de 2017. Dá para perceber que não é uma questão complexa. Dá pra gente resolver ela tranquilamente. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, lembra que tem lá a aula teórica para você voltar e ver alguns conceitos que talvez você não lembre. Beleza? Vamos junto!